Bem direto. Mas reflete essa preocupação de que o centro de toda a proclamação, do querigma, tem que ser Cristo. Exato. As outras duas funções são a diacônia, o serviço, e a martíria, o testemunho. Sobre a diaconia, a fronte explica bem que não é só o cargo de diácono, né? É um comportamento de generosidade, de serviço prático, que deveria ser a marca de toda a comunidade. E a teologia ajuda a entender a motivação. A gente serve porque Cristo serviu primeiro. Isso. E por último, a martíria, o testemunho. A fonte diz que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que testemunha, que fala da sua fé. E é aí que a teologia volta a ser uma ferramenta essencial. Ela oferece os instrumentos para que esse testemunho seja claro e fiel. É onde entram aquelas palavras que às vezes assustam, como hermenêutica e exegese. Exato. E vale a pena desmistificar, né? Peraí, só para a gente deixar todo mundo na mesma página. Hermenêutica é basicamente a arte da interpretação, certo? São as regras que a gente usa para não ler um texto antigo e sair tirando conclusões malucas. Exatamente. É o nosso manual de instruções para ler a Bíblia com responsabilidade. E a exegese é a aplicação disso. É como escavar o texto para entender o que ele significava no contexto original. Antes de tentar aplicar para hoje. Sem essas ferramentas, o testemunho pode virar só um monte de achismo pessoal. Então, o que tudo isso significa? A análise de hoje nos leva por uma jornada, né? Sim, começamos com a teologia como um mandato bíblico, uma ordem para investigar a fundo. Vimos como isso deveria se traduzir em ferramentas práticas, mas, no meio do caminho, encontramos o grande perigo. A teologia que se isola, que vira um dialeto para poucos e se torna inútil para a maioria. E a saída para esse labirinto, segundo as fontes, é reconectar o estudo teológico com a sua finalidade prática, com o DNA da vida em comunidade. Fortalecer a comunhão, a koinonia. Purificar a proclamação, o querigma. Motivar o serviço, a diaconia. E equipar o testemunho, a martíria. O fio condutor em tudo isso é um chamado urgente para resgatar a teologia da irrelevância. A mensagem final é que o objetivo não é simplesmente acumular conhecimento sobre Deus como se fosse um hobby. O objetivo é aprofundar a experiência de conhecer a Deus e, crucialmente, compartilhar esse conhecimento de uma forma que transforma vidas, que seja compreensível e que faça diferença no mundo real. Perfeito. E a fonte termina com uma crítica bem específica que nos provoca a pensar. A crítica é uma teologia que foca demais em personagens do Antigo Testamento, como Davi, em detrimento de Jesus. Assim, o autor chega a chamar o desejo de ser o Davi de Deus de um pensamento completamente equivocado. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão. Em uma cultura que adora histórias de superação e heróis, por que a figura do herói imperfeito, como Davi, pode às vezes se tornar mais atraente ou mais fácil de pregar do que a figura perfeita de Cristo? E o que a gente perde quando essa troca acontece?